ideia é realmente fazer um trabalho muito bacana, muito consistente para mudar isso na Thompson. Ontem foi o primeiro dia, não sei quem veio ontem, estou vendo que algumas pessoas estavam aqui ontem, que bom. Ontem a gente teve uma palestra da Inês Coso sobre neurociência, e vale a pena assistir. A gente tem no YouTube, no nosso Face também. Se eu pudesse resumir uma frase, a palestra de ontem, é que ela ensinou um pouco para a gente a ter consciência da nossa inconsciência. Como é difícil para a gente lidar com tudo que é novo, que a gente não conversa muito, que a gente não fala muito. E ontem o tema era racismo, e eu recomendo fortemente que assistam a palestra de ontem. Agora a gente vai passar para vocês o nosso manifesto, que foi feito pela Criação. O Érico está aqui, a Criação, que participou que é um dos pais também desse projeto. E eu queria que vocês assistissem ao nosso manifesto da Thompson, do programa 2020. Nós somos a J. Walter Thompson. Inconformados e entusiasmados, queremos grandes mudanças. Mais que criativos, somos pioneiros. Mais que 5 ouros, 7 pratas e 16 bronzes, queremos todas as cores. Queremos falar com 100% e ser 360. E isso só vai funcionar se a gente caminhar junto. Com isso, nasceu o programa Thompson 2020, em parceria com a Empregue Afro, com medidas que vão garantir maior equidade racial no nosso time. Afinal, a Thompson já se orgulha por ser diversa em várias frentes e vai continuar comprometida em sempre buscar o seu máximo. A gente sabe que somente com visões diferentes, uma agência é verdadeira, criativa e plural. E essa é a nossa essência. Só mais uma coisinha, quem teria que estar aqui no meu lugar é o Ricardo John, que é o pai dessa ideia. Tudo começou com o pedido dele ano passado para mim, em agosto, para começar esse projeto, que foi apoiado totalmente pelo Ezra Geld, nosso CEO. Os dois estão em viagem, trabalho, chegam amanhã. E agora eu vou passar para Patrícia dos Santos, que é a fundadora e dona da Empregue Afro, que se não fosse a Patrícia, a gente não conseguiria ter colocado de pé esse projeto. Então, eu peço uma salva de palmas para a Patrícia. Obrigada, Andréia. Bom dia, gente. Muito bom estar aqui hoje. Ontem eu tive que atender a Avon, que é o nosso cliente em comum, e eu não consegui estar na abertura. Cheguei no finalzinho, mas assisti tudo pelo Face depois. E nós estamos ao vivo no Facebook da Thompson e no canal do YouTube da Empregue Afro. E o projeto 2020 é um orgulho. Eu vim conversar com todo o board da Thompson, morrendo de medo, tremendo. Falei para a Rafaela, Rafa, me ajuda. Porque a gente precisava passar a essa importância da contratação de mais profissionais negros e de trabalhar esse tema da diversidade étnico-racial. Eu já trabalhava com a Avon desde 2015 e, através do movimento que a gente fez lá dentro de valorização da diversidade étnico-racial, a Avon projetou isso para fora, como marca, como propaganda, que vocês produziram, e isso atingiu muitas pessoas do lado de fora, muitos consumidores, muito afro-consumidores, que a gente vai falar aqui hoje com o Fernando, fez um movimento interno e fez um movimento aqui também para a agência. E isso é muito bacana. A gente conseguiu influenciar a importância de se olhar para nós, consumidores negros, como maioria da população que consome, e trazer para dentro. Então, depois eu convido vocês a assistir uma live que eu fiz com o Ricardo John, que é o vice-presidente de criação da Thompson. Está no nosso canal do YouTube, está no nosso Facebook. A gente bateu um papo por 1 hora, falando sobre essa importância dessas 2 temáticas, trabalhar a conscientização, que é o que a gente está fazendo essa semana, e a contratação de mais profissionais negros, estagiários e profissionais da publicidade negros. E hoje, com muito carinho, quero chamar aqui o Fernando Montenegro, por favor. Palmas para o Fernando. Também conheço há um tempo e estou feliz, Fê, que você aceitou o nosso convite, viu? Estou feliz que você vai poder compartilhar um pouco da pesquisa sobre afroconsumo e o poder que nós temos do nosso dinheiro. Obrigada, viu, Fê? Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer Rafa, Paty e a Thompson pelo convite. É uma grande oportunidade, não só para mim, mas também para toda a população negra,
de estar ocupando espaços do ponto de comunicação, já que a comunicação tem um papel muito importante na formação do ideário dessa população, do que a gente entende como belo. E isso interfere diretamente como a gente conduz nossas vidas, né? Vou falar aqui, então, hoje, um pouco sobre o afroconsumo, né? E aí eu vou trazer alguns dados para conhecer melhor a diversidade brasileira, né? Mas sobre uma perspectiva étnico-racial. Depois, mais para frente, vocês vão entender o porquê, a importância disso e o porquê considerar o recorte étnico-racial, a gente sair um pouco de pensar consumidores apenas como classe, porque isso dá uma diferença. Os valores culturais, os valores raciais, eles interferem direto ou indiretamente como as pessoas consomem. Meu nome é Fernando Montenegro, eu sou pesquisador, palestrante, consultor, eu pesquiso comportamento, linguagem e tendência dos consumidores. Eu me especializei em consumidores afrodescendentes, então eu estudo todo esse universo e toda essa relação e como pessoas negras consomem. E aí hoje, né, que eu coloquei aqui a agenda, né, do que eu preparei um pouco para hoje. Aí vocês vão ver que a ideia é a gente apresentar um panorama do consumo desse universo afro-brasileiro, né? Também apresentar esse conceito do afroconsumo, o que a gente entende, afinal, o que é esse tal do afroconsumo. Alguns indicadores de percepção também desses consumidores e dados econômicos, baseados também em pesquisas que a gente tem feito. Como falta conexão entre as marcas, como a falta de conexão entre as marcas tem impulsionado uma economia paralela, uma economia que é emergente, uma economia que está caminhando por fora, mas está movimentando muita grana. Alguns cases de sucesso, insucesso também, é bom a gente falar. As tendências de consumo dessa categoria e como a publicidade pode ser um agente de mudança, né? Então isso também é super importante, a gente entrando agora nesse mundo do propósito, como o propósito é importante, a publicidade ela tem que assumir esse papel de relevância e entender o que isso acarreta. Então, só dar um panorama desse cenário, a gente está falando de uma população que hoje ela representa pelo menos 54% da população brasileira. 54% de pessoas autodeclaradas são negras. Não sei se vocês sabem, mas para você ser considerado negro, você precisa se declarar preto ou pardo. Se você se declarar moreno, você vai para a caixinha do branco. Então esse número pode ser ainda muito maior. Porque, por exemplo, tem pessoas da minha cor que falam que é morena. E se ela se autodeclara morena, muda a conta do IBGE. Então esse número pode ser ainda muito maior. Em números, são aproximadamente 110 milhões de habitantes. Então são 110 milhões de consumidores que a gente está falando. Nós somos o segundo país que tem a maior população negra no mundo. A gente só perde para a Nigéria, que está na África. Então, só para vocês entenderem a importância do Brasil em termos da negritude e de presença negra no mundo. 80% da nova classe média ela é composta de pessoas negras. E essa população ela movimenta aproximadamente 1,5 trilhões de reais ao ano. Então é um público que, direto ou indiretamente, por serem pessoas negras, eles movimentam essa grana. Então essa grana ela não pode ser ignorada, acredito. Acho que quebraria algumas empresas se eles pararem de consumir. E aí, fazendo uma linha do tempo, né, a gente consegue ver aqui que tem uma coisa que vai ficar muito claro para vocês. Tem raríssimos estudos sobre a população negra, principalmente tratando a população negra como consumidores, com poder econômico. A maioria dos estudos são falando sobre mortalidade, natalidade, são dados muito sociais, né? Agora, dados de consumo, poder econômico, tem muito pouco. Então, investigando, durante até a pesquisa que a gente fez, a gente conseguiu achar um estudo da TBW, que em 98
Eles conseguiram mensurar que a população negra estava movimentando, essa classe média estava movimentando 46 bilhões de reais. Então a gente está falando de 98, olha e todos os só cresce. E olha só, agora quando a gente está falando de 2016, que é o último levantamento, 1,5 trilhão. Então, assim, a gente está falando com um consumidor que ele não decai, muito pelo contrário, ele só aumenta. E isso tem muito a ver com as políticas afirmativas, com acesso econômico, acesso à informação, acesso aos estudos. Tá, mas o que é esse tal de afroconsumo, né? O afroconsumo que todo mundo pensa é que, não, vamos vestir estampas étnicas, roupas coloridas, com temáticas, com partners africanos. Não, não é só isso que a gente entende como afroconsumo. A gente conceituou justamente afroconsumo para partir de um lugar e organizar as informações. A gente tem entendido como afroconsumo toda a relação, toda a interferência, né, que as pessoas negras têm pelo simples fato delas serem negras com o consumo. Então, por isso que ele diferencia e sendo um afroconsumo. Vou dar alguns exemplos. Aproximadamente 80% da população negra mundial tem predisposição à intolerância à lactose. Esse é o único leite aqui no Brasil, por exemplo, que tem garotos propagandas negros. E a gente está falando que aproximadamente 80%, isso daqui são estudos, o estudo da Sci-Hit Genetics, que vai falar que aproximadamente 80% da população negra tem predisposição à lactose. O que isso impacta? Isso impacta que as mensagens que estão sendo comunicadas não estão falando com o público-alvo. Que a comunicação ela não está chegando com quem deveria comprar isso. E isso impacta na qualidade de vida dela. E aí eu estou falando que, pelo simples fato dela ser uma pessoa afrodescendente, por ela ter a ascendência africana, ela tem a predisposição à lactose. Isso não tem a ver com cultura, isso é biologia, é raça. Isso é afroconsumo. 65% dos microempreendedores que precisam de crédito, eles precisam, mas eles não procuram crédito. Então, 65% desses microempreendedores, dos afroempreendedores, não estão indo no banco pedir crédito, movimentando a economia. Por quê? Por conta de discriminação, por conta do aquele não é o meu lugar, por conta de ontem foi falado sobre o viés do inconsciente, por conta de tudo isso, por toda a narrativa que é construída que você não pode ter crédito. 65% dessas pessoas entrevistadas. Isso é afroconsumo. Também é afroconsumo quando a gente está falando que pessoas negras têm 3 vezes mais chance de morrer de câncer de próstata. Olhem as campanhas. Isso está impactando na vida dessas pessoas. Eu não preciso fazer exame. Eu não me identifico ali. Ali não é o meu lugar. Então eu posso seguir minha vida. Então, entendem que perceber e compreender o que é o afroconsumo e que, pelo fato das pessoas negras, simplesmente por elas serem negras, elas precisam de uma tratativa diferente. Mas não por segregação, por separação, por tadinho. Não. Por características inerentes à nossa sociedade ou raciais. Né? Opa.
Aí, obrigado. Aí. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês terem uma noção do que é o afroconsumo. De fato, é você nascer numa sociedade que tem toda uma produção industrial, comunicativa, tudo é pensado para pessoas que não são como você. É você ser excluído. Então, quando essa menina ela vai e faz essa gambiarra, é para ela entrar dentro de um contexto social. Para ela se inserir dentro de uma sociedade de consumo, que não é a dela. Entendeu vocês entenderam o que é o afroconsumo? Como ele é mais amplo, ele é muito mais complexo do que parece? E aí, dentro de todo esse cenário, né, eu vou trazer aqui alguns dados, algumas informações de uma pesquisa que a gente fez. A gente estudou aproximadamente 200 pessoas, 200 afrodescendentes, entre pessoas autodeclaradas ou não. A gente foi por olhar característica também. Tá? Com a idade, a gente fez um range de 18 a 44 anos, porque a gente queria fazer um olhar macro mesmo. E com uma classe econômica média, né? Média e alta. E aí a gente fez quant, quali, etnografia, netnografia, focus group. Então a gente fez um mapeamento para tentar entender como que as relações, como que o consumo interfere direto ou indiretamente na vida dessas pessoas. E aí, dentro desse cenário, a gente estudou São Paulo porque é a capital econômica e é o lugar onde a gente tem 4 milhões de pessoas negras autodeclaradas. É o lugar onde tem mais pessoas negras no Brasil. Muita gente pensa que é Salvador, mas não. São Paulo é o lugar em quantidade de pessoas que tem mais pessoas negras no Brasil. E aí isso representa 37% da população de São Paulo. O rendimento médio da população negra é de R$ 2.868, familiar, né? E aí a gente fez esse é um dado nosso, que a gente fez um cruzamento até com o rendimento mais as famílias chefiadas por pessoas negras, e aí a gente vai chegar numa movimentação de pelo menos 3 bilhões de reais ano. E aí começa a ter alguns indicadores da nossa pesquisa. 49% das mulheres entrevistadas, entra também o homem também, mas ficou mais presente nas mulheres. Tem dificuldade de encontrar roupas que respeitem a anatomia dessas pessoas. Por quê? O que elas vão falar muito, a gente ouviu muito, é que o quê? Ela compra uma calça, por exemplo, que ela caberia no 38, mas o 38 é muito magro porque não cabe no quadril. Aí ela vai e compra um 44 e depois tem que fazer o ajuste de barra. Isso aí, ou seja, ela acaba gastando mais para fazer o ajuste de barra. Até aí tudo bem, ou não. Só que aí a gente tem que levar em consideração uma coisa. A mulher negra, ela é a que menos ganha no mercado de trabalho. Então ela gasta pelo menos 20 a 30% mais que uma mulher branca e ganhando menos. Isso é afroconsumo. Essa relação, pelo simples fato dela ter uma estrutura diferente de um shape de roupa, de uma estrutura de roupa desenhada por um corpo que não é dela, interfere como que ela vai consumir a vida. E como que vai interferir, por exemplo, o psíquico dela. 50% das mulheres entrevistadas têm dificuldade de se maquiar,
de encontrar maquiagem com o tom de pele dela, com a base ou com a cor. Ou muitas vezes ela não sabe também se maquiar. Tem uma grande coisa nisso. Porque é o seguinte, até pelo menos uns 5 anos atrás, a mulher negra ela não se maquiava. E ela não tem essa relação com, desde criança, se maquiar. Por quê? Maquiagem para mulher negra não é permitido. A mulher negra ela cresce com esse estigma internamente em casa. Isso vai impactar como que ela vai consumir marcas de os cosméticos. E aí, quando ela vai na loja, ela não acha o primeiro... dificilmente... a gente tem um range de tonalidade que, se eu não me engano, aqui no Brasil, chega a quase 200 tons de pele por conta de miscigenação. E as marcas elas têm um range muito pequeno de passagem. E o pior, que aí entra a questão de afroconsumo. A maioria dessas marcas não estudam a composição genética da pele negra. Isso impacta como que essas mulheres negras vão consumir maquiagem, porque ela tenta comprar uma maquiagem e não consegue. Tenta a segunda, aí não dá. Aí na terceira ela compra, aí tá mais ou menos. Muitas delas falaram que misturam essas bases para chegar no tom de pele dela. E aí você tem que levar em consideração, de novo, mulheres negras são as que ganham menos no mercado de trabalho. E ela gasta 3 vezes mais. Isso é muito impactante. E, outra coisa, quando ela acha até o tom de pele dela, a maquiagem não é feita para o tipo da base da pele dela, da coloração da pele dela. Porque a coloração da pele negra é diferente da coloração da pele branca. E aí acontece muito, que vocês já devem ter visto muito, mulheres negras com aquele rosto esbranquiçado. Não é porque ela não sabe se maquiar, é porque não tem maquiagem para o tom de pele dela. E isso, né, a gente vê, por exemplo, que essa mulher negra é consumidora e está indo atrás, quando você vê, por exemplo, você faz uma busca rápida aqui, o aumento de 2004 até agora, até esse ano, de maquiagem para pele negra e também um aumento de pele morena. Lembre-se que tem pessoas negras que se consideram morenas. Tá? E aí, elas se sentem muito representadas quando vem o mínimo de produção possível para ela. Quando vem uma garota propaganda, uma pessoa que fala, você também pode. Né? Então, você vê, por exemplo, muito forte isso quando você faz na etnografia, até que, enfim, eu me vi representado em um comercial. Isso é muito forte, isso é muito presente em várias falas de várias consumidoras na internet. E aí a gente conseguiu traçar 4 perfis de consumidores. Eu vou passar rápido, eu vou dar uma explanação. Eu vou deixar com vocês, eu até compartilho com vocês a pesquisa, porque ela é bem extensa, ela tem vários insights, a gente trabalha a relação, como as pessoas, a gente trabalha sobre 3 pilares, a relação com como ela consome o mundo, a relação com a vida e as interferências raciais, enfim. E aí é bastante coisa, então eu não vou trazer para não ficar muito maçante. Mas a gente chegou em 4 perfis, que aí o primeiro é o Afrocode, que é o estereótipo do Neymar. Que é aquele cara que ele é negro, todo mundo lê ele como negro, mas ele fala, não, eu não sou. Eu sou moreno, eu sou qualquer outra coisa menos o negro. Que é mais ou menos como a gente é treinado, doutrinado para ser. Porque em algum momento, muitas vezes da vida dele, alguma pessoa branca diz para ele, você não é negro, você é moreno. E aí ele, para uma aceitação social, ele continua isso, ele desenvolve isso. Só que eu trago o caso do Neymar porque acontece muito. Eu ia trazer um vídeo, acabei não colocando, mas da modelo da Laís Ribeiro, que ela vai desfilar lá fora. Ela sempre pensou que fosse morena. E aí quando chega lá fora, fala assim, você é negra. Ela fala, não, mas eu sou morena. Não existe morena. Não, você é negra. Por quê?
lá fora, né, você tem a política da gota, né, uma gota. Se você tiver uma gota de sangue negro, você é um afro-americano, por exemplo. Outro caso, o Afrosoft, que é aquele cara que ele é negro, mas ele não tá nem aí com causas, questões, com militância, mas ele não tem como fugir, porque está muito marcado. Ele não é, por exemplo, que nem o Neymar, que ainda é um pouco mais claro, não, ele está muito marcado, então ele não tem como fugir, então ele fala, só que ele fala, para mim não interfere em nada, consumo, não interfere se a marca está botando gente preta ou branca, tanto faz. Mas, em algum momento dessa vida, como a gente viu, a relação de consumo, por ser negro, vai interferir com ele. Aí a gente tem o Afro Messi, que é aquele cara que geralmente ele se identifica como pardo, que é o cara que ele não se sente bem no espaço negro, mas também não consegue se sentir bem no espaço branco. Então ele fica confuso porque ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe que identidade que ele tem. Ele é o mais confuso e é o que mais está propenso para ir para cá, os Afro Powers. Essa categoria são os influencers das pessoas negras. Não é televisão, não é propaganda, não. É um reconhecimento do dia a dia. São esses influencers que estão ali, do meu lado. Esse pessoal está influenciando, é uma juventude, se fosse colocar uma persona, seria uma mulher, porque é uma juventude feminina, mas está influenciando, por exemplo, as mães delas a deixar de alisar o cabelo, está influenciando diretamente na vida dessas pessoas. Esse é o pessoal que está fazendo toda essa revolução, que está incitando toda essa revolução. Então, dentro de uma pirâmide, né, eu até inverto, porque os Afropowers são os influencers e eles contaminam todas essas personas, esses perfis. São eles que são os novos os influencers para esse consumo. E aí você está falando, tá, mas tipo Brasil, beleza. Vamos falar dos Estados Unidos, onde tem o afroconsumo bem desenvolvido, muito mais maduro. Lá, eles estão movimentando 4,9 trilhões de reais. Dá 1,5 trilhão de dólares. Estou falando só em consumo, não estou falando de rendimento nem nada, só consumo. Porque lá eles consomem muito bem direcionado, tá? E aí a indústria já entende lá. Old Spice, por exemplo, sabe que eu não posso fazer, eu não consigo chegar na comunidade negra com esse tipo de propaganda. Então eu tenho 2 tipos de propaganda. Porque eu não chego nesse consumidor. Vocês sabiam que a população negra americana é composta por 13% de afro-americanos? Todo mundo pensa, em grande maioria, pelo menos quando a gente faz as entrevistas e tudo mais, o pessoal vai falar que pensa que é 50-50 lá. Mas não. É justamente por esse poder de compra. Esse poder de consumo, poder de influência, poder político que os negros americanos têm. E são 13% e dá mais ou menos uns 40 milhões de habitantes. É um pouquinho diferente daqui do Brasil, né?
Aí aqui no Brasil, dentro da nossa pesquisa, deu que aproximadamente 52 pessoas estavam consumindo McDonald's. Não precisa muito para viver momentos deliciosos do McDonald's. Todos os dias, um clássico por apenas R$ 8. Um pouquinho diferente, né? E ainda um produto mainstream. Um produto barato. Né? E ele distou um pouco com quem consome, de fato. Fica visível isso, por exemplo, quando a gente vê aqui que 77% dos entrevistados não se sentem representados esteticamente nas propagandas. 77%. E 61% comprariam mais caso a comunicação tivesse alguma pessoa negra. Mas eu digo pessoas negras, não só colocar o figurante. Não, ter pessoas negras com o imaginário sendo representado. Lembra da propaganda do McDonald's dos Estados Unidos? Tem toda uma linguagem, o imaginário negro representado ali. Você não está vivendo uma vida branca, você não está colocando pessoas negras numa vida branca. Você está fazendo a tradução dessa linguagem negra para esse lugar. Aí a gente fez, até para validar algumas coisas, a gente fez um painel de projeção, né? Para a gente ver, porque eu sempre ouvi quando estava em agência, quando eu trabalhei um bom tempo em agência, o pessoal falava assim, mas se colocar pessoas negras não vende. Se colocar pessoa negra na comunicação não vende, tá? Mas baseado em pesquisa, não vende. E aí eu sempre ouvi isso, eu sempre quis fazer esse teste. Mas você vê que, independente do motivo, assinale quais as imagens que, para você, tem a ver com realização pessoal. Então, 86% você vê que aqui... Na verdade, não vou entrar em detalhes, mas vocês veem que qual que é a gama de imagens e quais as imagens que você não tem como referencial de realização pessoal. Olha a diferença. E olha isso aqui. É o alisamento, é a chapinha. Vou mostrar para vocês daqui a pouco mais alguma coisa. Sabe aquele dia em que você acorda feliz, junto com sua família, porque sua esposa realizou um grande sonho, sua filha tirou nota 10 na escola, seu filho passou no vestibular e você foi promovido? Margarina Black, porque, por incrível que pareça, negro também come pão. Margarina. Margarina Black, porque toda família merece ser feliz. Esse é um sketch do Tá Bom Pra Você, que eu recomendo que vocês assistam. E eles trazem muito essas questões, né? Esse debate político de a presença do negro na publicidade. Quem aqui lembra de uma família Doriana Margarina com pessoas negras aqui no Brasil? Alguém? É em cima disso. E aí agora eu vou trazer para vocês, agora tendenciando, falando tipo tendência de futurologia mesmo, mas dizendo que tem alguns temas, alguns indícios que essas coisas estão mudando e elas vão mudar ainda mais. A gente está passando por um momento, lembra que eu falei dos Estados Unidos, consumo, quase 5 trilhões de reais. Tá. A gente está passando por momentos muito característicos que os afro-americanos passaram nos anos 60. Lutas sociais de movimentos negros que
foi muito responsável pelas as ações afirmativas, acesso à universidade, acesso ao consumo, criação de repertório, conhecimento de comprar outras coisas que nunca pôde antes na história desse país, valorização da identidade negra, boicote às marcas. Todos esses sintomas aqui, então estou falando de 1960 nos Estados Unidos, muito oriundo das políticas afirmativas e de acesso à universidade, empoderaram essa comunidade negra que só tem 13% da população americana e hoje movimenta esses 4 trilhões. E a gente está passando por esse mesmo cenário agora, com esse acesso à educação, acesso à universidade, essa ascensão social ela começa a dar esses indícios. Boicote ao ônibus de Montgomery. Esse daí foi o... não sei se você conhece essa história, mas essa moça, a Rosa Parks, ela, até na época de segregação racial, as pessoas negras elas eram proibidas de andar sentada no ônibus quando pessoas brancas estavam em pé. Então, ela se recusou a dar lugar para uma pessoa branca porque ela havia pagado e ela falou, não, hoje não, eu cansei. E aí ela ficou, chamaram a polícia, ela foi presa. A partir daí, deu um estopim das lutas, as lutas dos direitos civis e tudo mais tal. E aí o que acontece? Até junto com o Martin Luther King e o pessoal do movimento negro, começou-se um boicote aos ônibus, né? Os ônibus que o pessoal usava para ir para o trabalho. Foram mais de 40 mil trabalhadores que deixaram de ir durante 381 dias. Então, mais de um ano. Eles deixaram de ir pegar ônibus e foram todos trabalhar a pé. Eles saíam mais cedo de casa e iam trabalhar a pé. Durante mais de um ano. E aí, o que aconteceu? Aí, os direitos civis ele é apressado muito por isso. Por quê? As empresas de ônibus começaram a fazer pressão política para que aprovasse as leis dos direitos civis. Então, isso eu estou dizendo sobre boicote de marcas. E aí, daí, começou a surgir, a estourar vários afroconsumos, vários afroempreendedorismos para atender essa demanda que ninguém estava atendendo. Então, a gente tem o movimento Black Exploitation, que era Hollywood negra. As pessoas negras começaram a produzir seus próprios filmes, atuarem, porque pessoas negras não podiam ser diretores nem atores. Então, o movimento Black Exploitation começa a entender esse imaginário, e aí surge, a partir também, tudo nesse fruto dessa demanda não assistida. A gente tem também a criação das gravadoras Motown, a Cadillac Records, que elas vão gravar artistas negros, porque gravadoras brancas não queriam gravar artistas negros. Aí as rádios só aceitavam música dos artistas negros quando estava gravado em vinil. Então aí eles começaram a produzir os seus próprios discos. Afroconsumo. Outro exemplo, universidade, faculdade. Pessoas negras não conseguiam estudar por conta de todas as questões raciais, tensões raciais que tinha na época. Então começa a surgir, por exemplo, a Morehouse, que foi uma universidade, uma faculdade que formou quem se formou, o Martin Luther King e o Spike Lee, justamente para atender essa demanda não assistida. Boicote às marcas. Boicote aos alisantes. Essas moças aqui do Beleza Natural, hoje elas estão faturando por ano 150 milhões de reais, atendendo uma demanda não assistida. Elas olharam e entenderam o imaginário de pessoas que não queriam mais o aspecto alisante, por conta de todas as questões que se tem, tanto física e pressão psicológica que interfere com as mulheres negras. Afroconsumo, que surge dessa demanda para atender essa demanda. E aí você vê, quando a gente faz, por exemplo, o cruzamento aqui de informações, como alisar meu cabelo, técnica de low pool, que é para você começar a utilizar produtos que não tenham parabeno, petrolato e sulfato. Cabelo natural e box braid, que ajuda no processo de transição capilar. Olha o crescimento, por exemplo, do box braid.
E aí quando a gente cruza, por exemplo, com como alisar o cabelo ou coisas do tipo. Tá vendo? E aí a gente está tendo esse tipo de ascensão muito forte. Outra coisa, quando a gente cruza, por exemplo, o shampoo seda com Dove. E aí a gente bota Salon Online. Vocês conhecem Salon Online? Da linha Tô de Cachos? Low Pool. Olha a diferença. Esse pessoal está perdendo o mercado. Está perdendo share. De fato. E aí, por isso que eu trago eu digo que é uma revolução dos Afro Powers. E está perdendo share, por exemplo, são nos grupos fazendo mais etnografia, vou falar rápido por conta do tempo, mas questão do... tem mais de 3 milhões, da última vez que a gente contou, tinha mais de 3 milhões de consumidoras procurando e deixando de utilizar os produtos de mercado que tinham todas essas composições. Isso está interferindo, por exemplo, no mínimo deixando 3 milhões de consumidoras deixando de comprar. Né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá. Isso tá fazendo com que, por exemplo, a gente tenha agora até a BPEC liberou esse dado, que vai falar que teve a maior queda dos últimos 20 anos na indústria da beleza. A maior queda nos últimos 20 anos. E aí, quando você vai pegar, por exemplo, o que ajudou a compor essa queda, 26% na queda de venda de alisantes. Tanto é que a Salon Online ela era uma marca muito forte de alisante, ela pega, se reposiciona, cria uma outra marca para dizer Tô de Cacho, para você falar assim, não, eu te entendo, consumidora. Isso lembra que eu comentei sobre o boicote das marcas? Então você começa a boicotar um determinado tipo de serviço e isso está movimentando. E isso está vindo muito forte. Estou dando um exemplo de cabelo, mas tem N outras categorias. E aí eu gosto dessa frase do Deleuze, que ele vai falar: as minorias e as maiorias não se distinguem pelo número. Uma minoria pode ser mais numerosa que uma maioria. O que define a maioria é um modelo ao qual é preciso estar conforme, ao passo que uma minoria não tem modelo. É um devir, um processo. Quando uma minoria cria para si modelos, é porque quer tornar-se majoritário e, sem dúvida, isso é inevitável para a sua sobrevivência. Afro Powers. Eu estou falando que tem um gigante adormecido que está levantando e ele está mudando o jeito que a gente consome. Se você está correndo atrás, precisa de uma proposta de banco para o seu crescimento. E ainda para os imprevistos do caminho, com 10 dias sem juros. Agora, se você salvou o reserva do milionário, ok, não precisa. Abre uma conta no seu Navega agora. Seu banco pode ser simples, pessoal e justo. Tá vendo que é possível, né? Dá para se fazer. Tem como você fazer sem estereotipar pessoas negras e colocar e incluir ela dentro de uma sociedade de consumo. Isso daí tem a ver, por exemplo, essa propaganda vai de encontro com 51% desses empreendedores são pessoas negras. Então, tem o fit aí. E aí agora vamos para alguns escorregões. Dove. E aí, por isso por que são esses escorregões? E aí, a Inês ontem comentou muito bem isso, que muitas vezes não é maldade, é inconsciente. A gente cresce com isso. Todas as mensagens que a gente tem, que a gente recebe, todos os pontos de contato que a gente tem com criação de ideário, a gente constrói porque a gente vive dentro de uma sociedade racista. A gente precisa ter muito bem em mente isso, principalmente quando a gente vai analisar propaganda. E aí você vai ver qual que é a mensagem, né? Before e after. Simples. A Dove achou que não tinha nada a ver. E não foi maldade, de fato. Foi algo que passou despercebido. Campanha da Close Up, essa é mais recente. Tá tudo certo. Por um detalhe. Vocês conhecem a prática do blackface?
Blackface é a pessoa, quando pessoas brancas se pintam de pessoas negras, isso tem uma conotação totalmente estereotipada, totalmente racista e pejorativa, porque pessoas negras não podiam atuar, né? E aí pessoas brancas se pintavam de pessoas negras, estereotipando, pejorativando para ofender pessoas negras nos Estados Unidos. E isso tem a ver com o nosso imaginário também, porque a gente consome muito cultura americana. Tá tudo bem. São sutilezas que não passariam se você tivesse alguém que tivesse esse tipo de interpretação, esse tipo de repertório. E o caso, um dos que deu acho que mais buzz, da Maria Filó. Vocês ficaram sabendo? O caso da Maria Filó, que a Maria Filó foi e fez uma estampa de roupas com mulheres escravizadas, né, servindo uma mulher branca. E segundo a designer, ela foi falar que não, foi inspirado numa obra do Debré que era desse jeito, então foi uma cópia. Mas aí quando você vê a obra do Debré, são 2 mulheres negras. E ela achou e falou que estava tudo bem. A gestão de crise foi totalmente... Porque foi totalmente... Eles tiveram muito trabalho com a gestão de crise, porque eles deram notas sobre notas, as desculpas que era simplesmente ter assumido o erro, mas não, eles não assumiram, falaram, não está errado. E aí, como rolou boicote de várias partes, aí, entre tanto negros e não negros, aí eles tiveram que tirar essa linha, de circulação. Então, entende tudo isso poderia ter sido evitado, por exemplo, num processo de análise semiótica dentro do conceito. E aí eu trago esse outro olhar, que eu achei muito interessante. Eu até fiz uma cópia da frase dessa fala da Inês, de ontem, que é, ele, projeto de campanha, né, não pode ser executado jamais por uma única pessoa. Você não consegue levantar a cadeira na qual você está sentado. Então, quem desenha as campanhas não vai enxergar se há nelas algum elemento que favorece ou fortalece esse estado de coisas, o preconceito e a segregação. Não vai enxergar. Não há culpa ou maldade nisso. Eu preciso do olhar estrangeiro. Eu preciso desse olhar de fora, de pessoas que têm repertório. Não adianta, a gente cresce em determinadas bolhas, a gente precisa assumir isso, principalmente, eu trabalhei muito tempo em agência de design e eu vi muito isso. E era difícil defender isso, até antes, um dos motivos até de montar a consultoria foi por conta disso. Era difícil defender isso, já que as pessoas estavam com isso internalizado e para elas não fazia sentido de não tem nada a ver, o que eu estou falando tá tudo bem, é engraçado. Então, essa falta de repertório ela vai repercutir em várias outras coisas. E se a gente está querendo construir uma publicidade melhor, um mundo melhor, que ele seja menos perverso, então a gente precisa começar a olhar isso. E aí, em cima disso, né, você falou, nossa, mas tudo isso, e aí surge a Etnos para atender essa demanda. Então, a gente trabalha com essa ideia. A gente é uma consultoria especializada na tradução desses códigos culturais e raciais dos afrodescendentes. E aí, quando a gente fala sobre afrodescendentes, a gente está falando sobre pessoas que têm ascendência negra, mesmo ela sendo autodeclarada ou não, mesmo ela sendo afro-brasileira ou não. E aí a gente ajuda agências, marcas e empresas a construir discursos alinhados com a diversidade brasileira sob uma perspectiva étnico-racial. É isso que a gente faz. Então, a gente usa muito da pesquisa também para embasar nossos raciocínios, nossos insights, e aí, a partir daí, a gente produz consultoria e ajuda marcas que queiram conversar corretamente, ter um discurso mais alinhado com essa diversidade. E aí, quase no encerramento, vocês conhecem esse cara? É o Eduard Bernays. Esse cara é sobrinho do Freud. Esse cara foi um cara que praticamente ele fundou as relações públicas. Esse cara foi um cara que fez muita coisa, como a gente conhece publicidade mesmo, hoje em dia, propaganda, esse estilo americano, ele foi um cara que foi responsável por isso, boa parte. Ele tem, procurem sobre ele, que é muito interessante o trabalho dele, pro bem ou pro mal, mas é muito bom.
E eu trouxe ele para cá para trazer essa reflexão, porque para mostrar o poder que a publicidade ela tem. E como ela pode mudar a cultura, e como se a gente está procurando uma sociedade mais igualitária, com equidade, o poder dessa comunicação como forma ideária, como forma padrões, como ela pode influenciar, se conectada, né, com um discurso correto, como ela pode influenciar nessa sociedade, para a gente ter uma sociedade melhor. Né? E aí eu vou trazer um exemplo. Não sei se você conhece essa propaganda, mas basicamente as mulheres começam a fumar a partir daí. Por quê? A Luke Strike chega nele, fala assim, ó, as mulheres não estão fumando. Não estou fumando, eu estou tendo uma baixa adesão de mulheres, de consumidoras mulheres, e aí eu quero que você dê um jeito nisso. Chegam para ele e falam. O que ele faz? E aí o que ele percebe, fazendo umas pesquisas básicas, ele percebe que o verde incomoda as mulheres, o verde não é bonito para as mulheres não acham o verde bonito. Naquela época, né, isso mais ou menos 1920, e também a questão do cigarro, elas não fumam porque é tido como mulher não pode fumar na rua, mulher não pode fazer isso, então a mulher não tem esse direito. Mas aí nesse momento está crescendo muitos movimentos feministas que estão falando não, a mulher precisa ir para a rua, precisa tomar controle da situação. Então você começa a ter esses movimentos efervescentes. O que ele faz para ajudar nessa mudança de cultura? Ele contrata algumas meninas jovens, chama elas para um evento que vai ter em Nova York, um evento grande, que vai ter um monte de fotógrafo, tudo mais, o pessoal vai registrar. E aí ele pega e fala, pede para as meninas levarem um cigarro debaixo da saia. E aí ele contrata essas meninas para pegar, mas antes disso, ele começa a conversar com um monte de artistas de cinema, estilistas, pessoal que produz editorial, começa a falar para o pessoal vestir verde. Então ele começa a trabalhar a questão e desconstruir o verde dentro da cabeça dessas mulheres, trabalhar o inconsciente delas. Então ele usou muito das técnicas ele traduziu, na verdade, a psicanálise para o campo da publicidade. Ele fez um processo muito interessante, até ele muito responsável pela construção da narrativa americana, Way of Life. E aí ele fala isso para essas mulheres, e aí essas mulheres, no meio da passeata, com todo mundo registrando, vão lá e começam a fumar, acendem o cigarro para dizer, eu sou independente, eu tenho meus direitos e eu posso. Vários registros, isso tomou conta e tudo mais, tal. E aí ficou conhecido até, e aí tem até uma campanha que é a Tocha da Liberdade. Luke Stark se apropriou muito bem dessa campanha, baseada nisso. E aí a mulher ela começa a fumar nos Estados Unidos. Então, pensando aqui em processos de desconstrução de cultura e para a gente rever e reconstruir uma cultura mais igual, pense no poder o poder que a gente tem aqui, né, de influenciar comportamentos da população. E como a gente pode construir, por exemplo, uma sociedade menos perversa, né? Justamente falando de essas pessoas não estão inseridas dentro de uma sociedade de consumo. E a sociedade de consumo, ela traz pertencimento. Se ela não se sente pertencente, ela se sente um nada. Então imagina isso como interfere, por exemplo, psiquicamente, na cabeça das pessoas, em produtividade. E como que elas vão consumir? Por exemplo, tem pessoas que deixam de ir em shopping, pessoas negras que deixam de ir em shopping, porque ela não consumir, por exemplo, um shopping Iguatemi, em shoppings, em lugares que são gratuitos para você entrar, simplesmente você vai. Você tem, por exemplo, lojas do shopping Iguatemi que tem no mesmo lugar, tem a mesma loja, tem no shopping Interlagos. Ela prefere ir no shopping Interlagos porque ali ela se reconhece. No Iguatemi não, porque tem aquele olhar, aquela interferência psíquica. Então isso interfere, por exemplo, no consumo do shopping Iguatemi. Essa exclusão. Então, eu trago essa reflexão para vocês, para a gente começar a pensar num movimento aí. Já justamente que a atitude de vocês é ótima, parabéns.
E a gente precisa atuar em vários pontos de contato. E aí eu finalizo com essa frase, que é do Tom Burrell, que é da Burrell Communication, que é uma agência de publicidade americana que vai trabalhar também essa questão de valorização das pessoas negras e da linguagem negra, né? Que é isso. As pessoas negras não são pessoas brancas de pele escura. Então não adianta a gente pegar e vender uma comunicação introduzindo pessoas negras dentro de um imaginário de pessoas brancas. É descolado, não dá conexão. Se a gente está indo no mundo agora de criação de conexão, já que a gente não quer só simplesmente vender, mas a gente quer engajar, aí está um caminho. É isso. Muito obrigado. Demais, Fê. Quanta coisa, né, gente? Para pensarmos. Bom, a gente tem mais uma meia horinha. A Rafa falou 10 minutos. Para perguntas. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não sei. Alguma conexão? Cara, foram muitos insights, né? Foram várias coisas, assim, muito bacanas. Mas uma das coisas que o nosso discurso tem uma conexão muito forte é que nós somos a maioria da população negra no Brasil, nós somos a maioria dos microempreendedores e nós somos a maioria da população economicamente ativa que está consumindo e segurando a crise. E não nos vemos na propaganda, que é a alma de tudo que vocês fazem aqui. Não é possível que vocês não tenham nenhuma pergunta. Não, eu imagino, mas escolhe uma só, 50 não dá, né? O pessoal está vendo a gente. Primeira coisa, cara, eu acredito que é difícil maiorias criarem para minorias. Assim, isso de qualquer jeito. Então precisa ter representatividade, principalmente por causa disso. Para ter um olhar. Então, muitas coisas que a gente vê, tem muitos erros grotescos, que eu acho que isso, posso estar muito errado, tem muita gente errando, mas isso a gente erra menos, eu acho. Então, quando você olha do fora... Você fala gente, você fala Thompson. A gente publicidade, tá? De forma geral. Tá. Então, acho que isso acontece. Então, por isso que é importante ter representatividade negra dentro de uma agência também para, enfim... Contribuir, né? Entender o que se passa e como que se passa. Isso como qualquer outra... Oi? Ah, tá. Desculpa. Ninguém está ouvindo. Pessoal, já comecei aqui, mas eu vou continuar de onde eu comecei. E aí, assim, é isso. Sempre que eu vejo... Eu gosto muito, eu me interesso muito por isso. E a série que está rolando do Dear White People, cara, me ajudou muito a entender algumas coisas. Eu acho ela muito incrível. Só que mesmo assim ainda tem muitas dúvidas. Então, por exemplo, quando você mostrou pra gente o filme do Mac, fala a minha percepção e é super ignorante comparar. É isso que eu quero, entendeu? Deixar claro, assim, super leiga ainda, óbvio. Eu olho, eu sinto, o sentimento que eu tenho é muito de segregação, é muito de universo negro e universo branco. E assim, eu entendo que, óbvio, negros não, é o que você falou, tipo, acontece muito de negros entrarem no universo com culturas, elementos, códigos brancos. E hoje em dia também o contrário da apropriação cultural de, enfim, brancos curtindo a cultura negra, enfim, e fazendo uma leitura branca a partir da cultura negra e tudo mais. Quando a gente vai para a propaganda, e pensando nesse caso, isso que eu queria entender um pouquinho, não rola uma segregação quando você faz um filme de McDonald's específico só cultura negra, só para negros, ou branco só para brancos? E até que ponto a mistura entre negros e brancos não se confundem dentro de um enfim... Não, é super legal essa pergunta. O que acontece é o seguinte, nos Estados Unidos, como eu comentei para vocês, eles estão pelo menos uns 50 anos à frente de pensamento de o que é ser negro e o que é ser branco. Está muito bem definido lá. Então, se sabe que tem esse respeito, já está muito bem definido, as pessoas brancas já sabem que dá para respeitar o seu espaço e as pessoas negras sabem, respeita o seu espaço. Aqui no Brasil, as pessoas negras ainda não têm uma identidade. Não foi construída uma identidade negra. E aí esse é o momento, por exemplo,
eu trago até, eu comparo bastante com a questão até da força do feminismo que ele está tendo, Brasil, porque as mulheres também não tinham elas não conseguiam ter essa identidade, né? E aí você começa a ter, você se junta entre os seus para criar uma identidade, e aí a partir do momento que você cria essa identidade, aí você pode pensar numa outra cultura, uma cultura misturada. Mas não adianta a gente pensar numa outra cultura ou pensar num outro tipo de consumo se antes eu nem me reconheço ainda. E aí a gente vai só estragar ainda mais o psicológico dessas pessoas. Então, pensando nisso, sim, é interessante a gente pegar e pensar. A gente tem que pensar que é o seguinte: tudo foi pensado para pessoas não negras, ou para pessoas não negras, tudo. Então, toda a indústria, tudo que a gente entende como conceito de comunicação, filosofia, tudo é para pessoas não negras. A gente não tem nada pensado para pessoas negras. Então, agora é o momento de correr atrás do prejuízo. Então, a gente precisa criar essa identidade, fortalecer, e aí, a partir desse momento, no próximo passo, a gente pensar numa próxima cultura, essa cultura que é misturada. E aí, só um exemplo rapidão do McDonald's. O McDonald's, ele começou a perceber isso, eles estão começando a fazer esse exercício já fazem uns 30 anos já, que eles vão chamar de atuar de ethnic market. Eles vão chamar disso. E eles têm um conceito muito forte lá sobre isso. E aí eles começaram a ver que as pessoas, você fazer pessoas negras, primeiro, você atende pessoas negras, e segundo, que você tem um aumento até de pessoas brancas consumindo o McDonald's. E eles começaram a fazer o quê? Usar as pessoas negras, o consumo da população negra, como trends, como termômetro, e para ditar a tendência, porque eles começaram a perceber que, e aí até o novo posicionamento, estava vendo até a entrevista do diretor de marketing do McDonald's, que ele vai falar, um posicionamento do McDonald's é você pegar e tratar com essas minorias, né, que lá realmente é minoria, para produzir uma comunicação que seja tendenciosa, que seja um trend para pessoas brancas, porque eles estão percebendo que tem um aumento e tem uma aceitação. Ela dita essa tendência, entendeu? Então, você vê que lá já é possível. Então, aqui tá caminhando muito bem. E que mais? Só uma coisa, a gente está reivindicando representatividade, não um mundo segregado, né? E acho que produzir mais comerciais e propagandas que tenham uma população negra mais representada é o que é necessário e emergente hoje. Porque se somos a maioria que consome o lanche do McDonald's e no filme não tem um negro, nem como amigo da pessoa que está lá consumindo, está errado. Não é o momento de produzir um específico só com pessoas negras, tipo o americano, que tem até uma mensagem romântica e tudo mais. Seria legal, mas a gente sabe que na nossa sociedade, se tiver um filme assim, cara, vai ser uma revolução, vai ser super legal. E não uma segregação, porque a gente vai se ver. Você está acostumado a ver um mundo branco com propagandas muito brancas. Depois vocês assistam a live que eu fiz com o John. E ele fala muito sobre isso. Quando eu entro na agência, eu sento, eu olho para o lado, só vejo pessoas como eu. E quando eu vou produzir as coisas que eu tenho que produzir para os meus clientes, eles falam assim, vamos colocar mais negros, porque são a maioria dos meus clientes. E aí, quando eu olho para o lado, mas quem que eu vou convidar? A Rafa. Vamos chamar só a Rafaela. E esse exercício que a gente tem que fazer, né? Desculpa. Oi, tudo bem? Obrigada pela palestra. Eu estou também turbilhão, querendo fazer trocentas perguntas. Mas uma delas tem a ver até com uma timeline que apareceu no Está ligado? Uma timeline que você trouxe na apresentação, que mostra que uma boa parte desse resgate da origem, desse empoderamento e conexão com a origem negra, vem também a partir de um empoderamento econômico que aconteceu numa determinada fase do país. E a gente sabe que o jeito mais fácil de convencer um cliente é falar, olha só o potencial de consumo, né? É sempre o ponto de partida da discussão. Eu estava fazendo um trabalho para um cliente recentemente, e vendo dados de pesquisa da crise, e vendo que, na crise, está todo mundo passando por problemas, mas as mulheres e negras e jovens são as mais afetadas pela crise. Claro, o elo mais fraco sempre vai ser mais afetado. Então, a minha preocupação é, com a crise se agravando e afetando, muito provavelmente, continuando a afetar muito mais
mulheres, jovens e negras, como que a gente consegue continuar indicando para os clientes a necessidade da gente trazer a população negra na campanha sem usar necessariamente o argumento econômico? Porque o argumento social é extremamente relevante, a gente pode continuar usando, mas como é que fica essa situação? Assim, a minha preocupação, minha angústia, na verdade, é ver um movimento incipiente morrer de alguma maneira por conta de um movimento econômico, um movimento incipiente de trazer o negro para a comunicação. Não, sim. Isso também é outra pergunta muito boa, que é o seguinte: eu fiz até um estudo agora de uma marca de consumo de como pessoas negras consomem bebidas alcoólicas, tá? E aí dentro dessa pesquisa a gente viu que a Skol é a mais consumida, tá? Agora que a Skol está fazendo algum tipo de movimento, mas é muito recente e muito pontual. Mas você está tendo uma ascensão muito forte da catuaba selvagem entre pessoas negras. 55% os caras aumentaram o faturamento do ano passado. Então, teve um crescimento muito alto, e aí você vê, pelo menos entre pessoas negras, tem um aumento muito grande. E por que acontece isso? Porque não há conexão. E aí é um movimento de crise. Porque as pessoas, quando você entrevista as pessoas elas estão consumindo, deixando de consumir cerveja para consumir uma outra categoria, que é a catuaba selvagem, por falta de conexão, porque ela vai pelo dinheiro, ela não tem conexão. Quando pessoas negras são um movimento muito forte nisso, quando ela tem aderência e quando ela tem conexão, por exemplo, Nike. A Nike está muito bem alinhada, está com um fit muito legal com pessoas negras. Ela economiza mais mesmo na crise e continua comprando. Entendeu? Então, a Avon também, o movimento, nesse momento de crise, essas pessoas elas ainda estão consumindo. E isso que é interessante. Quando você vai estudar, por exemplo, meninas de cabelo natural, cabelo crespo, elas falam assim, mas na crise você está deixando de comprar produto. Isso que é interessante também, porque na crise ela dá uma maquiada, porque pensam que as pessoas negras estão deixando de consumir, principalmente com essas mudanças de comportamento, estão deixando de consumir porque que estão sem dinheiro. Não, elas falam assim, eu estou gastando hoje em dia mais com o meu cabelo do que eu gastava antes quando eu usava shampoo, quando eu alisava. Elas estão falando isso. E elas estão consumindo. Isso eu estou falando de leituras na crise. Só que, qual que é a diferença? Por exemplo, que antes elas usavam, sei lá, um hidratante para ajudar a crescer mais o cabelo ou para hidratar o couro cabeludo. Sabe o que elas estão fazendo? Estão passando Bepantol. Bepantol, farmácia. E para onde que está indo a receita? Está indo para a farmacêutica. Então... Você entendeu? Então, assim, está indo para a farmácia. Então, essa mudança de comportamento está acontecendo. E aí, muita gente está fazendo essa leitura, pelo menos eu tenho visto muito, não é possível, muita gente consumindo, e tem muita gente com essa nuvem da crise. Então, é o momento de se plantar essa conexão, porque quando passar a crise, aonde que o cara vai olhar? Ele vai olhar em quem falou comigo. Ele não vai olhar para... Não vai ficar pulando de galho em galho. E a população negra, ela tá assim, desconectada com o consumo mesmo. E aí eu digo o exemplo da Nike. A Nike continua vendendo. Você vai lá na loja ali na Shoplight, que tem uma outlet da Nike, lotada. Pessoas negras. E a gente está falando de crise. Entendeu? Última, mais uma? Para encerrar? Eu tenho uma também. Tá, eu queria a opinião, na verdade, você falou da campanha da Skol de agora, das cores, e a gente discutiu muito internamente, enfim, algumas pessoas, e eu queria ouvir a opinião até de vocês dois mesmo sobre essa campanha, porque a gente discute muito sobre a linha até que ponto é oportunismo de uma causa e não é, de fato, fazer alguma coisa por isso, tipo, bonito botar cores na lata, mas quem morre todo dia é o negro e não o branco. Já estou falando a minha opinião, né? Mas e também, mas até que ponto, tipo, por outro lado, é um começo, pelo menos, já chamaram um coletivo negro para ajudar. Enfim, qual a opinião de vocês? Como vocês veem essa gradação das marcas e o quanto que, até onde é oportunismo, até onde de fato é alguma mudança?
Bom, eu sinceramente não gosto muito. Isso daí eu vou ser sincero. Porém, é aquela questão. Pelo menos a gente começa a ter um tipo de olhar. Tá vendo uma oportunidade, você tá vendo ali de... Isso acontece muito com... as marcas, elas, quando começam a olhar, o exemplo da Sala Online é muito forte, que ela começa a testar algumas coisinhas com população negra, aí daqui a pouco ela vai vendo uma aderência. Hoje, a Sala Online aumentou o kit dela todo, assim, toda a linha dela, assim, muito grande. E hoje ela está produzindo produtos que praticamente as blogueiras estão falando assim, ó, a receita é essa, entendeu? Praticamente isso. Então, eu vejo oportunidade. Eu sei que tem essa questão de oportunidade e tudo mais e tal, mas pelo menos é uma mudança de comportamento. E aí, infelizmente, por exemplo, que é uma edição limitada, né? Aí você vê. E isso que acontece, eu vejo movimentos de outras marcas. Que quando vai começar, como vai trazer, vamos lá testar com pessoas negras, bota lá como uma edição especial, uma limitada. Entendeu? Você não faz todo esse estudo e tudo mais. Pô, você pega assim, por exemplo, a escola é muito consumida por pessoas negras. Como que nunca ninguém viu isso? Você nunca viu. Foi praticamente esse ano que os caras começaram a colocar pessoas negras dentro da comunicação, dentro das peças deles. Foi nesse ano. Até então, as pessoas negras não consumiam, muito pelo contrário. Mas aí é esse negócio que eu te falei. Não cria-se uma conexão. E aí, na crise, você vai para onde está mais barato, que te deixa mais louco, enfim. Entendeu? Mas eu adorei. Super curti, compartilhei. E adorei ver as latas com as cores, as pessoas e os tons de pele negra e os modelos de vários tons. Foi a primeira propaganda de cerveja que eu vi que tinha tantos negros juntos. Como nas festas na periferia, onde eu cresci, em Heliópolis, que a galera consome Skol. Eu não gosto de Skol, eu gosto de outras marcas. Não vou falar aqui também. Mas eu adorei essa representatividade, essa conexão com as pessoas. Eu achei que uma contribuição bacana. Aí, é claro, depois a gente faz toda uma discussão, porque está no nosso pilar como profissionais. Mas para a galera que está ali, cara, que vai curtir a festa, foi muito legal. Não, é que eu só quero complementar. Eu entendo um pouco o ponto do Fê, porque... É o tipo de comunicação onde, para que se utilize o negro precisa fazer parte do assunto da peça publicitária. O negro ele não está simplesmente inserido porque ele é um pai, ele é família, ele é jornalista, ele é professor. Ele não está inserido como personagem da sociedade, como somos. Então, eu só entendo esse ponto. Eu acho também, eu sou a favor dos avanços da escola, mas... Me incomoda sempre o negro ser utilizado como tema. Vamos falar de diversidade, então tem que ter negro. Não simplesmente para vender o serviço ou vender o produto. Mas isso é bom. Os publicitários têm que ter esse incômodo mesmo. Eu sou consumidora, eu vi a parte mais legal. Antes de começar a palestra, a gente estava conversando, Fernando, e eu queria que você citasse mais um exemplo de gambiarra. Uma brasileira, uma gambiarra porque é um exemplo muito forte, acho que para todo mundo que está aqui, quando você vê um consumidor, uma parcela tão grande de consumidores transformando e criando um novo produto. Você pagar patente, você pagar publicidade, você pagar nada. Isso é revolução. Eu queria que você desse mais um exemplo para a gente, por favor. Então, eu vou dar... acho que... Eu estou até estudando essa online, porque eu acho que é um case sensacional. A ação online, praticamente, ela surge para atender... É uma gambiarra total. Que eu digo que a ação online ela cresce a partir do momento que ela começa a ver esse movimento de... As meninas estão fazendo uma maionese caseira, misturando ingredientes, batendo ovo, batendo óleo de argan, isso, aquilo, misturando, fazendo tudo isso em casa. A ação online chega, pega e fala assim, não, opa, pera, vamos organizar isso aqui. Se organizar direitinho, todo mundo compra. Então, a ação online pega e vai. E faz até, não sei se vocês já viram essa maionese, tem uma maionese que eles usaram... É o shape da maionese Hellmann's e isso daí bombou entre os consumidores. Não, a maionese capilar. Então, esse é o exemplo de... E aí eles colocam tal, mas só que a tampa é laranja, todos os códigos, todo o código é de maionese, da maionese Hellmann's que a gente entende. E isso é uma das gambiarras que a população negra ela começa a fazer, principalmente as consumidoras afro, ela começa a fazer essa daí. Essa é a maionese. Isso.
E aí essa população começa a fazer por quê? Porque você não tem produtos no mercado que estão atendendo esse tipo de consumo. Então elas começam a fazer esse tipo de receita caseira. Entendeu? É um tipo de gambiarra. Aquele da moça com como que é o nome? É um chapéu. Ali é o exemplo disso. É como as pessoas negras... Isso, assim, tem muitas outras coisas. Mas é um exemplo disso de... as marcas, estou falando em questão de produção industrial, desenvolvimento, não entende essas características, tanto ora étnica, ora racial mesmo, e aí há esse movimento de adaptação, sendo que a gente poderia estar comprando, ao invés de estar fazendo dentro de casa. Entendeu? Gente, muito bom ter vocês aqui. Eu tenho que encerrar, já estão pegando no meu pé. Amanhã teremos uma roda de conversa com o presidente da Bayer, o Theo Vanderloo, e o Rosenildo, que é jornalista, e uma pessoa da Afrogooglers, que é o grupo de negros da Google. E aí vamos trazer pessoas brancas para a roda de conversa. O Fernando está à disposição, Fernando Montenegro, Etnos, página da consultoria dele no Facebook. Curtam, compartilhem e contratem o Fernando. E tem a professora Lina. Desculpa. A professora Lina também vai estar aqui amanhã com a gente na roda de conversa. E vou chamar um filme para encerrarmos esse nosso papo de afroconsumo de hoje. Nós somos a J. Walter Thompson. Inconformados e entusiasmados, queremos grandes mudanças. Mais que criativos, somos pioneiros. Mais que 5 ouros, 7 pratas e 16 bronzes, queremos todas as cores. Queremos falar com 100% e ser 360. E isso só vai funcionar se a gente caminhar junto. Com isso, nasceu o programa Thompson 2020 em parceria com a Empregue Afro, com medidas que vão garantir maior equidade racial no nosso time. Afinal, a Thompson já se orgulha por ser diversa em várias frentes e vai continuar comprometida em sempre buscar o seu máximo. A gente sabe que somente com visões diferentes, uma agência é verdadeira, criativa e plural. E essa é a nossa essência. Nós somos a J. Walter Thompson. Inconformados e entusiasmados, queremos...